bem-vindos a mais essa edição do Real Talks. Meu nome é Marcela Ramos, eu sou gerente sênior da área de representação de usuários de espaços industriais e logísticos da CBRE e vou apresentar um pouco sobre o mercado brasileiro de Industrial Parks para vocês. O mercado de Industrial Parks brasileiro, monitorado pela CBRE, é composto por cerca de 1.050 Industrial Parks, que somados têm um estoque total de 41 milhões de metros quadrados. Em termos de relevância, o Sudeste representa 71% desse mercado, seguido por Sul com 12% e Nordeste também com 12%. Nesse Real Talks abordaremos as atualizações trimestrais dos mercados de São Paulo, Minas Gerais, Sul e Nordeste. Após um primeiro trimestre com atividade de mercado mais acomodada, o segundo trimestre do ano foi de forte retomada das movimentações no mercado de São Paulo. A absorção líquida, que denota expansão ou retração das empresas, aumentou 98% com relação ao primeiro trimestre e segue bastante concentrada no raio 15 km de São Paulo. Já a absorção bruta, que denota a movimentação das empresas, também sofreu um acréscimo significativo e foi de 377 para 806 mil metros quadrados. Nesse trimestre, a movimentação foi dominada por empresas do segmento de varejo e e-commerce, as quais foram responsáveis por 45% dessas movimentações. O novo estoque segue relativamente controlado, assim como no trimestre anterior, o que fez com que fosse confirmada a tendência de queda de vacância que havíamos previsto no Real Talks do primeiro trimestre. A vacância geral do mercado de São Paulo nesse trimestre fechou em 10%, e trazemos aqui um destaque para a redução mais acentuada de vacância no raio 30 a 60 km de São Paulo, que caiu de 10,4% para 8,3%. Como consequência desses indicadores, também se confirmou a tendência de aumento dos valores de locação em todos os mercados, tornando novamente viável financeiramente o desenvolvimento de novos produtos, como no raio 60 a 120 km, por exemplo. Além disso, também destacamos a escassez de novos produtos em alguns mercados, o que também impulsionou nesse trimestre a retomada das atividades de pré-locação, ou seja, da locação de imóveis quando esses ainda se encontram em fase de construção. No mercado de Minas Gerais, também tivemos uma forte movimentação. O novo estoque acumulado nesses dois primeiros trimestres de 2024 já é 55% maior que o acumulado no ano inteiro de 2023. A absorção líquida do estado foi de 111 mil metros quadrados, um aumento de 52% com relação à média dos últimos 4 trimestres. Já a absorção bruta se manteve relativamente estável com relação aos trimestres anteriores. Se manteve também o perfil das empresas que se movimentaram no estado, sendo o segmento de varejo e e-commerce responsável por 40% da absorção bruta. Importante destacar que a região metropolitana de Belo Horizonte concentrou cerca de 75% de toda essa atividade de entrega e absorção de espaços, principalmente através das pré-locações. Enquanto a vacância geral do estado apresentou um leve aumento, tendo fechado o trimestre em 12%, a vacância da região metropolitana de Belo Horizonte caiu de 7% para 6%. Os mercados de Santa Catarina e Paraná tiveram uma entrega controlada de novo estoque e mesmo tendo apresentado uma leve redução na absorção líquida, observamos a redução da vacância de ambos os mercados em cerca de 1 ponto percentual. O mercado do Paraná fechou o trimestre com uma vacância de 7%, enquanto o mercado de Santa Catarina 4,5%, menor taxa dos últimos 3 anos e menor entre os 12 principais mercados brasileiros monitorados pela CBRE. Essas baixas taxas de vacância são resultado de uma demanda cada vez mais crescente das empresas por presença junto aos mercados consumidores da região sul e de uma atividade de desenvolvimento ainda tímida para o atendimento dessa demanda. A CBRE tem observado o comportamento das atividades de ocupação no estado do Rio Grande do Sul após o desastre climático e, de maneira geral, muitas das empresas assessoradas pela CBRE no estado pretendem restabelecer as suas operações no segundo semestre do ano, seja através da relocalização temporária ou definitiva de suas atividades, ou mesmo da reestruturação de suas ocupações existentes. Tão logo as atividades logísticas retomem a normalidade, a CBRE atualizará o mercado de modo que possamos entender o impacto desses eventos recentes. Após a forte movimentação ocorrida nos mercados do Nordeste nos 2 últimos trimestres de 2023, observamos uma relativa acomodação das atividades de locação, com uma retração da absorção líquida nesses 2 primeiros trimestres de 2024. Considerando que, a exemplo da região sul, o Nordeste é carente de desenvolvimento de novos produtos, a entrega de novo estoque acaba, de certa forma, acompanhando par e passo a atividade de absorção, fazendo com que a vacância se mantenha sempre controlada. Nesse segundo trimestre do ano, a vacância geral da região Nordeste fechou em 9%. E esse foi o resumo do mercado de Industrial Parks no segundo trimestre do ano de 2024. Eu vou deixar vocês agora com o mercado de escritórios com o Davi Lorenzo.
Obrigado, Marcela. Meu nome é Davi Lorenzo e eu sou o gerente sênior do Departamento de Serviços a Ocupantes da CBRE, focado na área de escritórios. Nesse Real Talks, a gente vai abordar as atualizações dos mercados de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. O mercado de escritórios segue aquecido, mantendo a tendência de retomada prevista para 2024. Como destaque, houve uma redução na taxa de vacância em relação ao trimestre anterior, de 1% no mercado geral e 1,4% nos imóveis AAA, sendo essa a menor taxa de vacância para empreendimentos desse padrão nos últimos 3 anos. Quando falamos de absorção bruta, houve um aumento de 34% em relação ao trimestre anterior. E é importante mencionar que as regiões da Marginal Pinheiros e Jardins apresentaram as maiores absorções brutas na cidade, com 70%. Já na região da Faria Lima JK, a tendência de redução da vacância ainda se mantém. E essa pressão da demanda tem resultado em um aumento expressivo nos valores de locação. É importante mencionar que a vacância atual na região é de aproximadamente 5,6%, e se a gente considerar apenas os imóveis AAA, esse número chega em 4,4%. Essa baixa taxa de vacância na região tem impactado também as regiões vizinhas. A perspectiva para o mercado de escritório em São Paulo é bastante promissora, e com a continuidade dessas tendências atuais, podemos esperar uma maior recuperação e crescimento no setor de escritórios nos próximos anos. Chama também a atenção a resiliência do mercado de escritórios em São Paulo, muito devido à diversificação, como por exemplo o eixo Berrini-Chucre-Zaidan, que apresentou a maior absorção bruta da cidade de São Paulo em 2024, com aproximadamente 83 mil metros quadrados. Quando falamos de Rio de Janeiro, o mercado de escritório está se mostrando bastante resiliente, e com alguns dados recentes a gente pode destacar algumas tendências. No que diz respeito à vacância, observa-se uma estabilização da taxa, que está atualmente em 29%. No entanto, é importante mencionar que na região da Zona Sul tivemos uma redução na vacância, que hoje está em apenas 6%. Nesse mercado em específico, vemos um aumento nos valores de locação. Das regiões que mais se destacaram, Centro e Barra representaram 80% da absorção bruta da cidade. E entre as empresas, as que mais alugaram escritórios estão as empresas do setor financeiro e o setor de saúde. Referente a Belo Horizonte, o mercado de escritório tem mostrado sinais bem positivos de crescimento, como por exemplo, a absorção bruta acumulada atingiu aproximadamente 192 mil metros quadrados, o que representa um aumento de 6,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. Esse aumento é atribuído principalmente à região da Savassi, onde foi registrado um ritmo acelerado de novas locações, resultando na maior absorção bruta anual na história da região. A alta demanda tem gerado uma queda na taxa de vacância. A taxa de vacância geral do mercado registrou uma queda de 0,5 ponto percentual. Para imóveis classe A, a redução foi ainda maior, com um recuo de 4,1%. Esses indicadores sugerem um quadro animador para o mercado de escritórios em Belo Horizonte, com uma demanda robusta, especialmente na região da Savassi, e uma taxa de vacância em queda. Então esses foram as atualizações do segundo trimestre de 2024 na parte de escritório, e eu gostaria de agradecer por vocês estarem acompanhando mais essa edição do Real Talks da CBRE.